O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o dever. Só um instantinho que eu estou caçando aqui as minhas anotações. Ah, Dinha, eu não posso compartilhar, né, a tela, tudo bem, mas eu queria achar o Word. Como é que eu faço? Dá uma... Você pode compartilhar sim, Bia. Eu te dei acesso agora. Não, não, mas eu não quero que todos, não precisa todo mundo ver. Seria só para eu ver a anotação que eu fiz. Tá, eu não Eu sei saí da se. tela cheia, tá, deu certo. Tá ok, tá ótimo. Estão todos ouvindo direitinho? Sim. Então tá legal. Então, boa noite a todos. É com grande satisfação que nos reunimos nesta sala de Zoom para juntos estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita. Ainda precisamos seguir nessa modalidade, mas vamos ter fé que essa situação passará e então estaremos todos juntos, nos abraçando lá na casa de Batuíra, que sempre nos acolheu. Assim, não é? Todos nós esperamos. Bem, nós temos que falar um pouquinho sobre o dever, conceituando o dever. Primeiro, nós vamos ver o que significa dever. No dicionário, dever é verbo transitivo direto e significa ter obrigação, ter de pagar, estar na obrigação de restituir. A mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 1989, ela nos trouxe o livro Jesus e a Atualidade, iniciando a sua série psicológica tão falada quanto necessária, mas ao mesmo tempo tão difícil de entender. Obviamente, mais difícil quando não se tem esforço, dedicação e o interesse despertado para novas formas de se compreender a doutrina espírita, que não seja apenas através dos romances. Também são meios importantes de divulgação. Todos nós sabemos isso. Mas nessa obra, Joana reservou o capítulo Jesus e o Dever, que é uma maneira de nos esclarecer, nos auxiliando na compreensão através dos ensinos do Mestre Jesus. Primeiro, vamos diferenciar o dever, obrigação que nos é imposta, que vem de fora, cuja desobediência nos impõe sanções, do dever, obrigação interior, que nos impele a cumprir e que nós sabemos não poder burlar, postergar, sem que a nossa própria consciência nos acuse. O dever que a vida nos impõe, com obrigações, responsabilidades assumidas, é diferente do dever que a nossa consciência nos obriga. Muitas pessoas se preocupam em demasia apenas com a primeira conceituação, o dever de pagar, o dever de restituir, se acham imunes, dispensados da segunda, que garante um viver em harmonia com os seus familiares, com os amigos, com a sociedade, enfim. Como nos diz a mentora Joana de Ângeles, se creem merecedores de tudo, fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Nós todos conhecemos, né, muitas pessoas que se situam nesse quadro, infelizmente. São os que, esquecidos dos deveres morais que a consciência lhes impõe, não assumem responsabilidades, nem cumprem com os deveres internos que lhes competem. Mas tornam-se exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros, chegando às vezes à agressão verbal ou, pior, partem até para a violência. Quando Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos.
Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Mas não é uma ou outra, todas juntas. Não é fácil, né? Será? Por consequência, como diz o próprio Evangelho, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Vou repetir, toda expressão descortês. Nós sabemos o que é isso, né? Essa agressividade, muitas vezes implícita, que leva as pessoas a maltratarem o próximo. Então, a vida é um desafio, a coragem, ao valor moral, que temos constantes deveres, como nos diz Joana, impostergáveis para conosco e para com o próximo. Vamos lá, o que quer dizer impostergáveis? Quer dizer que não se pode nem se deve postergar, deixar para trás, deixar de cumprir, deixar para depois. Temos o dever de trabalhar com a nossa consciência, com a nossa competência, para nos melhorar a cada dia. Não deixar para a próxima encarnação, o que é bem comum, né? As pessoas falarem: ah, nessa eu não consigo, eu vou deixar para a próxima. Ah, agora não dá para eu fazer isso, não tenho capacidade, não tenho meios, não consigo. E com isso vão empurrando com a barriga, né? Deixando para outra encarnação, para outro momento, para outra situação. Isso significa que estão deixando de aproveitar a oportunidade de viver agora. Em Mateus capítulo 25, aliás, capítulo 5, versículo 25 e 26, a determinação de Jesus é a nossa reconciliação, que não pode ser deixada para depois. Jesus fala: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Olha, mas quem é esse juiz tão severo, né? Será que existe e ainda vamos acreditar naquele tribunal com o velho de barbas brancas, do ancião? Qual será esse juiz severo? É a nossa própria consciência. Simples assim. Nós sabemos aquilo que nós fazemos em relação aos outros, à vida, a nós mesmos, melhor do que ninguém. Nós sabemos até onde vai o nosso egoísmo, ainda o nosso orgulho, ainda a nossa prepotência, a nossa vontade, né, de passar por cima dos nossos irmãos. Quem melhor do que nós mesmos para saber disso? É a nossa própria consciência. Demore o tempo que precisar, mas nós vamos nos conscientizar. Vai cair a ficha, então demore o tempo que for. Aliás, nós temos a eternidade pela frente, né? Não precisa ser agora, daqui a algumas horas, daqui a um ano, mas uma hora cai. Uma hora nós vamos ter essa consciência de que estamos agindo no mal, de que não estamos cumprindo com o nosso dever, de que poderíamos melhorar. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta vem através de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aliás, isso é tão falado, né, nos meios espíritas. Exatamente essa a proposta do espiritismo: a autoanálise, o autodescobrimento, porque através deles nós podemos nos situar diante das nossas dificuldades de relacionamento, de entendimento,
da convivência com os nossos semelhantes. Enfim, vamos nos situar diante dos nossos deveres. Aqueles que temos que pagar realmente, restituindo, e aquele que nós já nos acusamos e já sabemos através da nossa própria consciência. Precisamos descobrir o que pensamos, sentimos, como reagimos ou agimos. Essa é uma situação que só cada um por si poderá refletir e determinar. Ainda optamos pela violência, pela mágoa, pelo rancor, pela vingança, ou já descobrimos mudanças em nós, ainda que sutis, ainda que poucas, mas já descobrimos que nos impele ao entendimento, ao diálogo como solução. Enfim, e o nosso dever consciencial de entender, de refletir, de conciliar, será que já conseguimos? Isso é mediante um esforço pessoal de cada um. Nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos, observando em nós como nós reagimos ainda. O que fala mais alto em nós? Qual é a nossa maneira de ser, mediante a nossa vida, o nosso semelhante, a nossa família, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que frequentam um mesmo núcleo religioso que nós. Será que nós já temos realmente essa predisposição para o entendimento? Já conseguimos? Nem que seja pouco, nem que seja bem sutil, mas será que já despertou em nós? Como espíritas, então, nós reconhecemos que é oportuna a determinação, a indicação de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más tendências e inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E a proposta do Espiritismo para todos nós, que nos achamos espíritas, a transformação moral. Olha a responsabilidade. Transformação moral pelos esforços que emprega para domar más tendências e inclinações. Efetivamente, como espíritas, nós fazemos isso? Nós entramos no espiritismo ou o espiritismo já entrou em nós? Para refletir, né? É a proposta do espiritismo para todos nós. A nossa consciência desperta, atentos para os nossos deveres, é o resultado da vivência de muitas vidas e inúmeras oportunidades e experiências. E a nossa competência se traduz no aprendizado, no esforço para que essas vidas e experiências não tenham sido em vão. Será que fazemos isso conscientemente? Inclusive é um dever, né, que nós temos perante nós mesmos, perante Deus, nosso Pai. Nós estamos aproveitando essas experiências, colocando na nossa vida, na nossa pauta de vida diária, todos esses esforços que nós fizemos, né, ao longo de todas as experiências que tivemos. A mentora Joana de Ângeles ainda nos afirma: ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Olha como ela nos coloca, né? Uma responsabilidade imensa nas mãos. Ser útil em qualquer circunstância. O que quer dizer isso? Nós temos possibilidade de ajudar no nosso semelhante, através de palavras, de pensamentos, de orações, através do nosso esforço pessoal, favorecer o progresso. Então, se eu vou favorecer o progresso não que eu apenas desejo para mim, mas para todos, de alguma maneira, ensinando, demonstrando, trazendo para cada um essa oportunidade de crescimento interior, de crescimento moral. Viver com dignidade. Esse é um ótimo chamamento para todos nós, né?
Porque, aliás, é a proposta da doutrina espírita. Não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que eles façam. O ensinamento básico de Jesus, né? E que nós ainda, muitas vezes, temos dificuldades. E ela ainda diz que são algumas expressões do dever diante da vida. Então, além dessas, o que mais, não? O que mais a nossa consciência nos aponta? O que mais a nossa vivência em todas as outras vidas que tivemos já nos traz? Nós sabemos que não lembramos daquilo que nós fizemos anteriormente com a bênção de Deus, né? Mas nós sabemos, através daqueles ímpetos que ainda sentimos, que esse não foi o caminho certo. Talvez nós tivéssemos trilhado algum caminho que não foi o bem, que não foi o bom, que não foi o melhor. Então, nós temos dentro de nós mesmos alguns resquícios, algumas lembranças dessas vidas e que podem agora nos favorecer. Ah, eu já conheço esse caminho, já vi que não é o certo, não é o correto. Então, nós temos, além dessas, né, ser útil, de favorecer o progresso, de viver com dignidade, temos a responsabilidade de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Isso no que concerne a todos nós no âmbito geral, perante a vida, e no âmbito particular. Nós temos também os deveres para com nossa família, com o nosso próximo, para conosco mesmo. Portanto, dever, meus amigos, pressupõe ação, trabalho e luta. Não é fácil, né? Nós temos a consciência, mas entre ter a consciência e executar o que ela nos pede, há um trabalho muito grande de ação efetiva, de vontade. E aí Jesus disse novamente, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa pegar a cruz, se não cumprir com o próprio dever? Muitas vezes, na própria família, nós temos tantos problemas, temos pessoas que não nos compreendem, entre os amigos também, e isso nos traz, muitas vezes, muito sacrifício, muito aborrecimento. E essa não é a nossa cruz? Tem gente que quer deixar para depois, né? Burlar, empurrar com a barriga, como eu falei anteriormente, deixar para a próxima. Mas essa é a cruz. E Jesus já não disse? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quais são os nossos deveres na atual encarnação? É uma pergunta que cada um pode fazer por si mesmo, né? Cada um sabe a resposta. Quais são os nossos deveres? Olha aí, no plural, nessa atual encarnação. A princípio, todos nós sabemos que evoluir é a meta para todos nós. Então, nós precisamos sair daqui melhorados, transformados, evoluídos. Mas não é fácil, né? Nós sabemos disso. O que não há é como retroagir. Nós não vamos sair daqui piores do que entramos. Nós temos que sair melhorados. E não há outra maneira senão assumindo, cumprindo os nossos deveres e responsabilidades. Porque, afinal, é isso que vai fazer com que nós possamos suplantar o que éramos, sendo um pouco melhores. Se atentarmos para a nossa vida, saberemos quais são esses deveres e responsabilidades. Sabemos, sim, muitas vezes queremos driblar, burlar, deixar para depois, mas isso pesa na nossa consciência e sabemos exatamente estar agindo contrário às determinações do bem, daquilo que certamente nós devíamos fazer. E é engraçado que a maturidade nos pega e a consciência nos recrimina, porque são os deveres, muito embora no âmbito geral, que são os mais difíceis de se realizar. Eu disse no âmbito geral. Onde a gente mora, qual a família que temos, no círculo de amizade, na sociedade de modo geral, né?
Então, vamos ver, vamos enumerar aqui alguns. Por exemplo, a paciência. Olha, como é difícil, né, de realizar muitas vezes. Paciência com o próximo, seja familiar, seja um amigo, desafeto, exercitar a nossa paciência. Reconhecer as limitações alheias, que podem ser as nossas também, porque muitas vezes é muito fácil nós observarmos isso no outro. E quando nós fazemos isso, é porque já existe em nós. Então, se eu observo a limitação do outro, é porque eu tenho dentro de mim. Então, nós temos que reconhecer que não pode ser assim. Calar em lugar de criticar. Isso é um fato, né? Porque não existe crítica construtiva. Então, se nós temos alguma coisa a dizer para o nosso irmão, que seja da maneira amável, afável, que ele possa compreender que não há ali uma crítica. E essa crítica pressupõe uma negação, pressupõe uma advertência. E quem somos nós para fazer isso? Outra coisa, falar o que convém no momento certo. Esse, para mim, é um dos itens mais difíceis. Porque muitas vezes nós não temos o que falar. E aí é hora de refletirmos mais naquele conteúdo maravilhoso que a doutrina nos traz, do amor ao próximo. Falar o que convém. É apenas isso, no momento certo. E outra mais importante também, não interferir nas experiências de vida do outro, a não ser para ajudar nas soluções. Porque muitas vezes nós tentamos, né, resolver o problema para o outro. Nós não podemos resolver o problema. Talvez indicar algumas soluções, talvez indicar um percurso, talvez. Mas vamos deixar que ele faça. Isso é bom para nós que temos filhos, irmãos, amigos, que às vezes precisam dessa palavra, né, amiga, desse cuidado nosso em relação à própria vida deles mesmos. Muitas vezes nós despendemos muita energia direcionada exatamente para o oposto, querendo resolver, querendo solucionar a vida do outro, sempre na boa intenção. Mas nós temos que ter cuidado. Cuidado porque nós não podemos interferir naquilo que é da competência do nosso semelhante. Então, o nosso dever, é claro, vamos analisar por nós mesmos, no âmbito da nossa vida, como é que nós estamos vivendo, no relacionamento com o filho, marido, esposa, e os nossos amigos. Vamos ver qual é o nosso dever. Aquilo que a doutrina já nos traz, esse esclarecimento, de acordo com o Evangelho de Jesus, que é o que a doutrina nos traz, né? E nós temos também no livro Jesus e Atualidade, no último trecho desse capítulo, Jesus e o Dever, uns conselhos da mentora Joana de Ângeles. E olha, também é bem difícil, né, de nós seguirmos, mas vamos lá. Me perdoe, mas eu vou ler agora. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. São as promessas em vão. Jamais permaneças inoperante em lugar algum. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça à harmonia, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com que já lograste a insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. E ela finaliza dizendo:
Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa era a minha reflexão da noite de hoje. Espero que todos tenham aproveitado e que consigam, assim como eu, expendendo todos os esforços para mantermos o mais próximo possível de tudo isso que foi falado. Que o dever faça parte da nossa consciência. Esse dever consciencial que nós temos perante nós, a família, o próximo, que nós mesmos vamos perceber quando fizermos errado ou não. Então, que Jesus nos abençoe a todos.